Muito bem, meus irmãos e amigos, bom dia, paz do Senhor, para todos, shalom. Voltamos a falar ao vivo aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit. Estamos ministrando o curso Base de Teologia, matéria Pneumatologia. Já falamos sobre vários aspectos da obra do Espírito Santo, da personalidade, do caráter, do Espírito Santo no Velho Testamento, no Novo Testamento, após Pentecoste, antes do Pentecoste. Já falamos sobre o Pentecoste em si, as línguas do Pentecoste. Falamos na última aula sobre língua estranha, que a palavrinha estranha não existe ali. E hoje falaremos sobre outra coisa interessante que tem muito no meio pentecostal. A pessoa, para ser batizada do Espírito Santo, tem que falar em línguas? É uma evidência obrigatória? Só é batizado quem fala em línguas? Então vamos ver isso na palavra de Deus então. Então vamos começar aqui pelo Pentecoste. No dia de Pentecoste, todos reunidos ali no cenáculo, mais ou menos 120, viram línguas repartidas como de fogo e etc., como um vento forte, e de repente passaram a falar em outras línguas. Então aqueles irmãos que estavam ali naquele dia, passaram a falar em outras línguas e falaram em outras línguas. Mas nós temos 4 episódios no Novo Testamento que falam sobre esse acontecimento do batismo com o Espírito Santo. O outro acontecido foi em Samaria, né? E ali também os irmãos receberam o Espírito Santo e não diz que falaram em línguas. Então em Atos 8, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para lá. Os quais, descendo para lá, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre ele nenhum deles o Espírito Santo, mas somente havia sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então Atos 8,17 diz: então lhe impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quando Pedro e João colocavam a mão sobre aqueles irmãos, eles receberam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, era o Simão Bar Jonas ali, né? O Bar Jesus, né? Bar Jonas era o outro, que impor a mão, isso aqui não interessa. Então aqui nesse episódio, no segundo fato acontecido, primeiro em Atos 2, eles falaram em outras línguas ao receber o Espírito Santo. Mas já em Atos já dizia: recebereis poder de descer sobre vós o Espírito Santo e semeis testemunhas. Se fosse obrigatório toda pessoa que recebesse o Espírito Santo falasse em outras línguas, que fosse esse o dom evidente, no Atos capítulo inicial, quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que ela é do alto, fizeres revestidos do poder de Deus, e recebereis o Espírito Santo e semeis testemunhas, ele ia falar: e recebereis o dom de línguas. Estaria enfático, estaria esclarecido isso. Então não podemos dizer que todo batizado do Espírito Santo recebe o dom de línguas. Eu mesmo fui batizado do Espírito Santo e não recebi dom de línguas. Recebi dom de visão, que é um subdom, né? Falaremos em outra aula sobre os dons. Eu recebi o dom de ciência através de visão. De muitos anos depois que eu vim falar em línguas. E conheço várias pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e não receberam naquele momento, simultaneamente, o dom de falar em línguas. Mas tem mais. Em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, ocorreu o batismo com o Espírito Santo e falaram em línguas. Está escrito aqui. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, aqueles 6 que foram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Falou que o dom do Espírito Santo. Mas o dom do Espírito Santo não é só falar em línguas, né? Versículo 46, 10:46 de Atos, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aqui tem outro caso interessante, né? Alguém pergunta: pode receber o batismo do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Pode, aqui. Em Cesareia, na casa de Cornélio, ninguém era batizado nas águas e receberam o Espírito Santo antes de batizar nas águas. Então não tem essa ordem. Pode receber antes, se batizar depois, entendeu? Eles eram crentes, convertidos, isso aqui que fala. Então nesse caso aqui aconteceu. Agora vamos lá em Éfeso, capítulo Atos 19, 6. Né? Paulo orou pelos 12 irmãos de Éfeso e eles tanto falaram em línguas como profetizaram. Aí não tem mais um sinal, temos 2. Né? E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falava em línguas como profetizava. No Velho Testamento, vocês lembram bem, que todas as vezes que o Espírito Santo aparecia, todas não, várias vezes, aliás, poucas vezes, profetizavam. A pessoa profetizava. Saul profetizou e outros mais. Mas aqui no Novo Testamento, nós encontramos o primeiro caso de Atos, que falaram em línguas quando receberam o Espírito Santo. Em Samaria não falaram. Em Cesareia falaram em língua e profetizaram, só falaram em línguas, na casa de Cornélio. Em Éfeso,
aqueles 12 irmãos falaram em línguas e profetizaram. E no dia de Pentecostes, vocês sabem que eles falaram em outra língua. Então, essa é a temática que nós apresentamos hoje. Nem todo batizado fala em línguas. Pode ser que fale uma hora, pode ser que fale depois. Não há. Então, o certo é o seguinte, a evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, conforme os textos que estão aqui na Bíblia. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos falando do que está na Bíblia. Porque isso não é doutrina. Doutrina é aquilo que é cimentado. Doutrina é aquilo que tem em todo momento. É que está em toda a Bíblia, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Uso e costume é outra coisa, e evidências e sinais são outra coisa. Aqui vocês viram 4 episódios. No Atos 2 falaram em línguas quando foram batizados. Em Samaria não falaram. Em Cesareia, na casa de Cornélio, falaram em línguas. E lá em Éfeso falou em língua e profetizou. Então ficou claro que nem em todos os casos acontece. No meu caso, experiência pessoal, e outros mais que eu conheço, não falaram em língua quando foram batizados. Falaram depois. E pode, às vezes, nem falar, porque não é obrigado, né? O Espírito dá a cada um conforme lhe apraz. Então encerramos aqui essa aula e vamos voltar para a próxima logo logo. Um abraço, tchau, tchau.